noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast novamente no canal do YouTube Christian Gimenez Play. Então eu quero pedir, né, para você que já está entrando aí, para você pegar esse aviãozinho, compartilhar com seus contatos, para que mais pessoas estejam participando desse momento, né, tão especial. E com mais um tema, né, que nós estamos trazendo nesse podcast, que eu tenho certeza que você será muito abençoado e seus familiares, seus conhecidos serão muito abençoados também, né? O tema de hoje é como lidar com o luto. Eu tenho aqui duas convidadas especiais que daqui a pouco eu vou estar apresentando, né, para vocês, e que está lá. Que elas estarão aqui, né, compartilhando com a gente e enriquecendo esse assunto, e eu tenho certeza que vocês serão muito abençoados, ok? Eu quero começar lendo quero começar esse tema aqui, lendo, né, um versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 50, do versículo 10 a 14, que fala a respeito de luto, né? Porque é importante que a gente saiba disso, né? O que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? O nosso podcast, ele traz, né, essa temática sobre essa questão da renovação da mente, e é importante a gente entender, né, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, existe isso na palavra de Deus, né? E eu quero compartilhar um momento aqui que a palavra de Deus fala a respeito de um grande homem de Deus que passou por luto, né? Que passou por um momento tão difícil que é a questão do luto. E eu quero começar lendo aqui Gênesis, que diz assim: chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã, e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron o Eteu, fronteira a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, né? Então a palavra de Deus está fazendo aqui esse registro, né, de quando Jacó morre. E José, ele chora ali, né? Inclusive aqui fala que ele pranteou durante 7 dias, né? A morte do seu pai. Então fala de um tempo que ele chorou, e fala que depois o que aconteceu logo após, né, que ele foi ali sepultado, que eles voltaram para o Egito. Então, isso aqui fala de algum tempo, né, que a gente vive realmente o luto, e que José, né, um homem de Deus, ele ficou triste, né, pela perda do pai, e ele chorou. Então nós vamos estar falando sobre isso, né, como passar, como lidar com essa questão do luto, né? O dicionário diz que luto significa sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. E hoje nós vamos estar realmente abordando esse assunto, né, que é um assunto importante, ele é um assunto delicado, e que todos nós em algum momento vamos passar, né? E como que nós vamos passar por esse momento, né? Como nós devemos passar? Existe uma fórmula? Existe um padrão? Né? Como que é isso? Como que é o luto para o crente? Né? E para aqueles que não conhecem a Jesus? Né? Então, nós vamos estar falando sobre esse tema, e eu quero aqui, né, para estar nesse bate-papo aqui comigo, eu quero apresentar as minhas duas convidadas, né? Primeiro, eu quero apresentar aqui a Viviane Zaitum,
É Zaytun, Viviane? Isso, pastora. É Viviane Zaytun. E eu quero que você se apresente, Viviane, fala aí o que você faz, como que é o seu ministério, para depois a gente começar esse bate-papo. Amém. Boa noite, pastora. É um prazer estar aqui, a gente se vendo novamente, né? Pois é. Depois de uns tempos aí. Verdade. Mas eu percebo que é um chamado de Deus na minha vida, né? A especialidade em luto. Amém. Desde a época da faculdade, eu tinha interesse em estudar sobre tanatologia, estudo da morte, né? Principalmente nós cristãos. É verdade. Porque às vezes a gente pensa assim, que tem Cristo, né? E aí tá bom, né? Mas a Bíblia diz que teríamos nós muitas aflições. É verdade. Então, eu entrei um pouquinho. Então, hoje eu trabalho, né? Como especialista em luto, sou psicóloga, neuropsicóloga. Sou casada há 21 anos. Que joia. Tenho 3 preciosos filhos, né? Na minha casa. E também vivo os meus processos de luto. Amém. Né? Todos nós vivemos. É né? verdade. Então, é uma forma de contribuir para o reino, a profissão que Deus me deu. Amém, amém, Viviane, eu tenho certeza. Eu conheço algumas pessoas, né, que a Viviane tem acompanhado e realmente tem sido uma bênção. Amém. E nós vamos estar falando sobre isso aqui também, né? Amém. E eu quero apresentar também a pastora Romilda Pinto, da Igreja Batista Nacional Monte Sião, mais conhecida como Tia Romilda. É verdade. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com você, certo? E só vim por você mesmo. Que Porque bom. o tempo é uma loucura, né? Mas graças a Deus estou aqui, né? E naquilo que eu puder contribuir, estou aqui para falar, Amém. né? Do amor de Deus pela nossa vida, né? E só Ele mesmo para nos sustentar nesses momentos tão difíceis, né? É verdade. Então, para você que não me conhece, eu sou Romilda Pinto, esposa do pastor Claudionor Lucas Cardoso, da Igreja Batista Nacional Monte Sião. Estamos lá, lado a lado, trabalhando e lutando cada dia, né? Glória por a almas. Deus, glória a Deus. Mãe da Lia. Mãe da Lia, vó do Pedro, do Luiz Felipe, do Marcos André, sogra do Ricardo, coisa boa, é família, né? Tudo de bom. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. É verdade. Quero dizer que vocês são bem-vindas. Estou muito feliz de receber vocês aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão muito abençoadas. Eu creio. Amém. Através de Eu toda essa creio. experiência, de tudo aquilo que vocês têm vivido nessa área, né? E através do seu testemunho. Tia Romilda. Vou te chamar de Tia Romilda. Continua sendo tia, não tem jeito. A tia Romilda, né? Que ela é a própria alegria em pessoa, Graças né? a Deus. E eu creio que o seu testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas, né? Amém. Que têm passado por isso, né? E eu acho que isso é algo realmente muito importante, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Amém. né? E Deus usa toda situação para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, Verdade. né? E eu creio que realmente é isso que vai acontecer aqui hoje. Amém. Então, muito obrigada por vocês arrumarem um tempo na agenda. Eu sei que não é fácil. Mas E glória a vocês Deus. estarem aqui, eu estou muito feliz, muito Amém. obrigada. Então, eu quero começar perguntando aqui para Viviane a questão do luto, Viviane. O luto, ele tem fases? Se tem fases, quais são essas fases? Então, pastora, o luto, se a gente for até pesquisar aí na internet, né, a gente fala só de fases, né? Fases. Mas, na verdade, eu gosto dos conceitos de tarefa, né? Porque fases é como estados, né? Então, parece que você está vivendo um estado, depois vem outro, né? Então, as fases, eles falam muito de depressão, raiva, barganha, né? Até você chegar a uma elaboração do luto. Mas as tarefas é um processo ativo no luto. Então, a primeira tarefinha que a gente diz, alguns autores dizem que a gente precisa passar é aceitar a realidade da perda. Né? Quando a gente perde alguém querido, né? Aceitar a realidade da perda, que a pessoa não está mais ali, é o primeiro processo. Eu acho que é a parte mais difícil, né? Essa questão da aceitação, né? Já me perguntaram isso, sabe, pastora? Assim, Viviane, então agora eu aceitei, tá certo, não vou ter mais a pessoa, vai amenizar a dor? Aí eu digo, vamos para a próxima tarefa. Vamos para a próxima tarefa. Vamos para a próxima, porque a próxima é processar a dor do luto. Então, é o dia a dia sem a pessoa, né? É a despedida diária. Entendi.
E aí ali você precisa identificar o que você está sentindo. E nós, às vezes, no meio cristão, a gente entende que se nós temos Deus, então a gente não precisa identificar o que a gente sente. E isso é ruim. Né? Porque o luto é um ciclo natural da vida. Infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, as pessoas morrem. Né? Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a eternidade. Por isso que é tão difícil aceitar, né? Exatamente, pastora, né? Nós não fomos feitos para nos despedir. É verdade. E a Bíblia fala que a morte ela é o último inimigo a ser vencido, né? Sim. Então, não é fácil. E o processar a dor do luto, pastor, eu vejo que é a fase mais difícil. É a fase mais difícil. É a tarefa, né? A tarefa porque mais difícil é de se aquele passar. dia a dia que você vai viver ali, uma rotina, e que a pessoa que fazia muito parte ali daquela rotina não vai estar mais. Não vai mais estar. E aí tem que ter uma redefinição de papéis. Né? Se você perdeu o esposo, vai ter que redefinir agora. Né? Às vezes ele era o único provedor. Então a esposa vai ter que desenvolver habilidades. Para prover a casa agora com seus filhos. Verdade. Os ajustes, dentro dessa tarefinha de processar a dor da perda, os ajustes internos e externos vão acontecendo. Entendi. Né? Os externos, né? Nas habilidades, nessa redefinição de papéis, e os internos, né? Agora, quem eu sou sem essa pessoa? É verdade. E você falou algo importante, né, Viviane, sobre essa questão de identificar os sentimentos, né? Porque, assim, ainda mais no meio cristão, né? Porque eu acredito que hoje a gente está tendo mais luz, né? Sim. Mas antigamente eu acho que tinha menos luz a respeito disso, sobre essa questão assim, não, mas ainda mais se a pessoa morreu e está com Jesus no céu, mas por que você está tão triste? Era como se não fosse um direito da pessoa ficar triste, né? Ela tem que ficar bem logo, né? Então, assim, eu vejo que hoje, com a medida que a gente vai tendo mais conhecimento, essa questão de você identificar o que você está sentindo, até para que você possa orar a respeito, né? Orar a respeito. É verdade. É muito importante, né? Muito importante. E assim, eu falo assim, pra gente entender o que o cristão passa, leia o livro de Jó. Verdade. Né? O livro de Jó é um manual de luto. É verdade. Né? Lá tem de tudo. Ele teve distúrbio de apetite, distúrbio de sono, né? Que ele teve insônia. Ele quis morrer. Verdade. Né? Nossa, ele verdade. duvidou ali de tantas coisas. Então, assim, tudo que a gente vive está escrito ali. E se está escrito ali, tem um propósito. Verdade. Nossa, maravilhoso. É verdade. E ele foi, né, elogiado por Deus. Verdade. Então, o coração dele, depois que ele perdeu tudo, o coração dele foi exposto no livro de Jó. E ali a gente encontra todos, sem exceção, todos os sentimentos que a psicologia diz que existe no processo de luto, Jó descreve. Meu Deus. Descreve mesmo. Gente, isso é forte, né? É forte. Como que é forte? A psicologia descreve algo que está na palavra, Já né? está. Ela não descobriu nada, não. Não descobriu nada novo, Não, já né? está escrito, né? Nossa, professora? é fantástico. E aí a última tarefinha que a gente fala do recomeçar, né? Que é o processo de uma relocalização emocional dessa pessoa. Né? E vale ressaltar aqui que o luto, a gente fala muito luto por morte, mas o luto, ele tem vários tipos. Luto, toda perda significativa que gera mudança, a gente considera como luto. Nossa. Então, a aposentadoria é um processo de luto, né? Os filhos, né? A gente estava conversando sobre filhos aqui. Os filhos, quando saem de casa... Meu Deus. Meu Deus. Eu tô do ninho vazio, né, pastora? Eu vou entrar nesse processo aí. Preparar, Mas o Senhor é conosco. né? Amém. É conosco, né? É só isso que eu oro. Eu lembro quando o João Pedro foi para os Estados Unidos, eu falava assim, meu Deus, o Senhor é comigo, eu fazia essa oração. O Senhor ama mais meu filho do que eu. Porque quando eu pensava no menino de 18 anos em Nova York, eu pensava assim, eu falava, Senhor, o Senhor ama ele mais do que eu. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Essa palavra nunca fez tanto sentido na minha vida como nesse momento. E foi algo tão poderoso que realmente eu experimentei de tanta graça, de tanto descanso, que tinha dias que era engraçado. Eu nem lembrava de ligar pra ele, porque tinha dias, no começo eu ligava todo dia e ficava brava dele não me responder. Mas depois eu vi Deus fazendo algo realmente assim no meu coração, sabe? Sim. E foi acalmando o meu coração e a gente descansar realmente nas promessas, né? Isso é maravilhoso. Mas realmente, se é algo que se você deixa invadir o seu coração, Você não suporta. é um processo, né? Se você deixar invadir, você não suporta. Eu falo que a gente entrega as pessoas que a gente ama só para quem a gente confia, né?
Nós não deixamos Verdade. nossos filhos em qualquer lugar. Não. A gente Verdade. deixa com alguém que confia. É. Então, a gente precisa entregar para Deus, porque é aquele que a gente confia, né? É verdade. Eu de já todo falo coração, direto né? assim, De ó, todo cuida da sua coração. herança. A herança é tua. É verdade. Você me deu, né? Mas o senhor levou para outro país. É verdade. Então, agora eu cuido da sua herança. Meus olhos não estão vendo, não posso, né? Verdade. É. E Deus tem cuidado. A gente confia, mas não nos isenta da saudade. Da saudade, né? Que são os sentimentos. Que Sentimento. são sentimentos. Então, É assim, verdade. saudade, dor, né? Nossa. Em alguns momentos, assim, é difícil a gente desapegar, É. por exemplo, de um trabalho, cidade, É. né? Cidade. Né? As igrejas que, às vezes, os pastores precisam Isso. fazer uma movimentação, É. né? Eles estão vivendo uma despedida, É. né? Num processo Ai, não de é fácil. luto. É. Os irmãos da igreja, quando muda líder de célula. É, verdade. Né? Aí a gente vai vivendo esses processos de luto durante toda a vida. Verdade. É, às vezes a pessoa que perde alguém também, né, Viviane, sente raiva, né? Sim. É um sentimento, às vezes, que a gente E- vê presente, né? E de Deus, né? É. Né? De Deus. Verdade. Pode acontecer. É, pode Né? acontecer. Verdade. Às vezes a pessoa fala, olha, eu não consigo mais orar porque eu não compreendo o que Deus fez, né? E aonde Ele está, né? Na pandemia eu ouvi muito isso, É, né? É. né? As pessoas às vezes se afastarem e eu digo assim, e Ele entende, É, não né? entende. Claro. Ele entende, porque Ele sabe que se o seu coração conhece Ele, você sabe para onde voltar, Amém. né? Amém. É um processo, né? De retorno depois para o coração do Pai. Amém. E nesse processo Ele não deixa de cuidar. Amém. Amém. Nossa, isso é Deus é muito tremendo, é. Isso é muito poderoso, né? Eu vou Deus é mudar, tremendo. então, até a minha pergunta que eu ia fazer para a tia Romilda, porque eu ia perguntar, assim, sobre essa questão que se a senhora passou, porque a senhora passou várias vezes. 4 lutos. 4 lutos, né, De- tia Romilda? da Conta minha, um da pouco. minha família, né? Meu casamento. Direto, é isso, né? meu primeiro casamento. Né? Não de pai, não de mãe, né? Não de irmão. É. Mas a minha família, a família que Deus me deu, né? Então, nós éramos 6. De repente, hoje, nós estamos eu e a Lia, né? É. Graças a Deus já multiplicou. Graças a Deus. Mas eu passei por esses 4 processos. O primeiro, eu nem reclamei com Deus, porque eu tinha feito uma oração. E Deus, Ele ouve a nossa oração. Apesar ainda de não conhecer Jesus, eu conhecia só de ouvir falar. Sim. Então, mas eu sempre soube que Deus, Ele é soberano. E que não cai nem um fiozinho se Ele não permitir. Não Amém. cai mesmo, É. né? Então, e todos nós, é como você falou, a gente não era pra gente morrer. Então, é difícil aceitar Aceitar. as Sim, perdas. Então, a primeira, eu estava grávida, né, de 8 meses e meio, faltava só 15 dias para o neném nascer. E um dia, num domingo, nós estávamos num clube e meu esposo bebia muito. Então, de segunda a sexta, era o melhor marido do mundo, não existia igual. Mas chegou sexta, começava a beber. Nossa. E nós estávamos num clube e ele bebeu muito, né? E eu cheguei para ele no final da tarde, vamos embora, eu com a barriga desse tamanho. As crianças, né? Tem que comer, não sei o quê. Ele falou, então vai, pega o carro, vai, eu vou a pé. Então tá bom. E fui para casa, dei banho às crianças, meia comida e tal. E ele chegou. E ele fumava. Eu não sei se ele pediu cigarro, que ele pediu fósforo pro meu filho. E meu filho estava comendo, mais velho, né? 7 anos e meio ele tinha, mais ou menos. Esse que a senhora estava grávida, ele era qual? Terceiro filho. A senhora já tinha a Lia. Já tinha a Lia, o Wilson Júnior e a Lia. Júnior e a Lia. É a Lia. Tá. Aí no terceiro. E o nosso projeto era 3 filhos. Então já estava nos dias de nascer, terceiro. Aí ele chegou e ele não sei o que ele pediu, o menino não deu atenção. Eu ia entrando na sala. Quando eu vi uma cena que eu não gosto nem de lembrar, mas tem que lembrar hoje, né? Ele pegou a cabeça, meu filho bateu no prato de comida. Como se não bastasse, ele jogou o prato no chão, assim. E eu vi aquela cena. Só que eu nunca discuti com o bêbado. Deus sempre me deu uma sabedoria. Eu sempre conversava com ele no outro dia. E no outro dia, sempre tinha um homem ali arrependido, um homem chorando, um homem pedindo perdão, um homem que não lembrava de nada. E eu não conhecia essas guerras espirituais, né? Do bicho. E aí, sei que quando eu vi aquela cena, eu dei um ré, entrei no quarto, tinha um espelho grande, assim, e eu peguei, olhei para aquela barrigona e falei pro Senhor, né? Falei, Deus, se for para essa criança sofrer, você pode levar e pode me levar também. Não aguento mais isso, não, né? Porque o meu primeiro casamento ninguém queria, né? Eu briguei com todo mundo para... Nossa. E aí, quando foi no outro dia, ele era engenheiro, né? Ele foi ver uma obra numa cidade vizinha. E eu estava pintando, cidade interior, pintando as fraldinhas do nenê.
E quando eu assustei, estava lavada de sangue. Peguei o carro, tinha 15 dias que eu estava naquela cidade. Meu Deus. Peguei o carro sozinha, fui para o hospital. Cheguei no hospital, a médica que atendeu prontamente, né? Ela falou, cadê seu esposo? Está viajando. Seus pais, não mora aqui. Aí ela falou assim, eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho que ou salvar você ou seu filho. Meu Deus. Os dois estão correndo risco. Eu falei, se mas você deixar eu morrer, porque eles não estão aqui, ela falou, mas eu preciso de alguém para autorizar. Eu falei, pega um papel, eu escrevo aí. A mulher veio o papel, eu escrevi mesmo. Assinei lá e já fui direto para o centro cirúrgico. Tá, ali caiu pressão, uma série de coisas. Moral da história. Eu tinha ido embora. Jaqueline, é tão real isso aí, que eu via o meu corpo e eu via eu indo assim. Só que eles, quando eles pegaram o neném, eles, mãe, neném, e eu escutei o choro, sabe? Foi como se, puf, eu voltei. Voltei. Meu Deus. Aí tá, falou que tava tudo bem e tal, né? E tava, eu tinha que ficar uma observação, que o neném tava bem, mas foi como fala, incubadora. E nisso meu marido chegou à noite, né? E foi aquela alegria, né? Tá tudo bem, né? Quando foi no outro dia, ele foi buscar a Lia e o Wilson Júnior em casa. Quando chegou em casa, demorou, dar café da manhã, não sei o quê. Quando ele voltou, já encontrou a enfermeira na porta, falando, seu filho acabou de morrer. Meu Deus. Porque faltou energia do hospital, esqueceram a criança lá. Aí aquele homem ficou doido, né? Meu Deus. Só que eu não pude nem reclamar com Deus, porque eu tinha consciência da oração que eu fiz. Meu Deus. Aí foi muito difícil, Jaqueline, voltar para casa, ver um quarto todo arrumado, entendeu? Seu seio cheio de leite, sonhando com teu filho todo dia, né? E sem poder reclamar com Deus. Meu Deus. Foi o primeiro luto, tá bem? Amém. Aí passou-se o tempo, mudamos para Cuiabá. Era meu sonho voltar para essa terra, né? Porque eu precisava provar para minha família que eu tinha casado com o melhor homem do mundo. E viemos para Cuiabá, né? E aqui, realmente, ele diminuiu a bebida, já quase não bebia. Mas um certo dia nós fomos convidados para ir na fazenda do meu irmão, que era aniversário, duas sobrinhas. E nós fomos os últimos casal a chegar, porque naquela época a gente ia à missa, né? Depois da missa que ia, ele era muito, sabe? De ir na igreja e tal. Aí eu sei que quando nós voltávamos dessa fazenda, 5 horas da tarde, aqui no Pascoal Ramos, tem uma curva de 90 graus. E nessa curva, um caminhão que era ir para Campo Grande resolveu entrar no Pascoal Ramos. Perdeu o controle. Moral da história. Foi 2, né? Perdi marido e filho. Nesse acidente? Nesse acidente. A senhora estava no carro também? Eu estava no carro. Aqui, ó. Cortou. Olha como meu Deus é lindo. Eu não tenho cicatriz. Glória a Deus. E era para ter, porque o médico cirurgião falou que na testa não tem como ficar cicatriz. Cortou desde o meio da cabeça até aqui em cima do olho. Só se você olhar muito você vai ver. Sim. Aqui isso vai aparecer, né? Eu fiquei muito mal, entre 2 caixões. Meu Deus. E naquele momento, Deus é uma coisa que não dá para explicar, Jaqueline. Só Deus explica. Naquele momento, né? Que eu estava entre 2 caixões, numa cadeira de roda, o Senhor colocou no meu coração para me agradecer. Você não pode agradecer? Você teve um filho de 7 anos e meio. Quantas mulheres querem uma criança, quer um filho e não tem? Você não pode agradecer? Você teve 16 anos, foi 16 anos o primeiro casamento. Você teve 16 anos. Quanta coisa você aprendeu com esse homem, quanta coisa você aprendeu com esse filho, não pode agradecer. Eu comecei a agradecer. E o povo não entendia porque eu estava agradecendo a Deus por aquele tempo, entendeu? Porque é o próprio Deus que colocou no meu coração. Aí passou-se os dias, enterro, velório, então, passou a minha mãe, um dia eu tô lá com as pernas lá, tudo para cima, né, quebrada. E a minha mãe recebeu uma amiga. E a amiga dizia assim, coitada da sua vida. Eu estava longe, eu estava em outra sala, mas o Espírito Santo fez eu escutar tudo que ela estava falando. Assim, coitada da tua filha, eu não aguento nem olhar para ela. Porque o rosto tudo roxo, né? Tudo bacana. Não aguento nem olhar para ela. Aí depois que a amiga da mãe foi embora, chamei mamãe. Mãe, vem cá. Olha, quando suas amigas falar, coitada, a senhora não aceita essa palavra. Eu não sou coitada. Se eu estou passando por uma prova, mãe, eu tenho que passar. E eu não quero passar com nota média. Baixa, não. Não. Eu quero, se Deus, quero ser aprovada. Eu quero ser aprovada. Eu quero ser aprovada. E como você falou,
o recomeço, né? Porque eu era o quê? Uma dondoca, né? Dondoca que faz uma Sei. pessoa que só comanda tudo, né? É. Não precisa fazer nada, né? Aí, então, tinha 2 carros na garagem, ele era diretor, né, na empresa, nós tínhamos uma empresa de construção. Então, o meu trabalho era levar os filhos, né? Para colégio, para natação, para judô, para violão. Essas coisas eram minha tarefa. De repente, eu me vi com salário mínimo e meio de pensão. Meu Deus. Que é isso que a Viviane falou, né? Sim, E da aí- provisão, né, dos Da ajustes, provisão né? dos ajustes, Sim. né? E aí, não dava para pagar o colégio. Eles estudavam no melhor colégio. Como que vai pagar o colégio? Não dava para pagar nem colégio. Só que eu fui à luta, sabe? Deus me deu uma força, que eu falei, é uma força sobrenatural. Que no outro dia, eles foram enterrados no domingo. Na segunda-feira, eu mandei a Lia e o Wilson, deixa eu falar pro Pedro Henrique. É. O Wilson Júnior para aula. Pra aula. Todo mundo achou assim, tem que a criança tem que ter um luto, não sei o quê, tem que ter nada, a vida continua, vamos embora e pá. Né? Não dá para entender, É. né? Mas foi assim que eu reagi. Né? Aí quando eu peguei e ele deixou um seguro, e aquele seguro deu para comprar um apartamento. Eu corri com aquele seguro, eu comprei um apartamento porque eu pensei, Jacqueline, eu não ia suportar a dor. Porque perder marido e filho no mesmo dia não é fácil. Meu Deus. Sim. Você voltar para casa, no seu quarto, tá vazia a cama. É. E você entra no outro quarto, mais outra cama vazia. Meu Deus, não consigo nem imaginar. Foi assim uma coisa terrível, mas o Senhor me deu força. Amém. E aí eu vi aquele que sobrou aquele dinheiro, eu falei, não, eu vou comprar um apartamento, que se eu morrer, eles têm casa. Um tem a casa, outro fica no apartamento. E vão trabalhar, né? É. Só que um tinha 13 anos, outro 15. É. Falei, mas eu vou comprar. Aí sobrou de todo o dinheiro 200 mil cruzeiros, que era tipo 200 reais. Sei. Abri uma conta, né? E parti para Goiânia com a fé. E cheguei lá, Jaqueline, eu não conhecia Jesus. Eu fui conhecer depois, no terceiro, no outro luto, né? Sei. Aí, no quarto luto. Aí eu sei que cheguei em Goiânia, eu orei a Deus. Falei, Deus, me encaminha aqui para comprar as roupas certas para as pessoas certas. Jaqueline, não sei se pela dor que eu estava sentindo e o povo se compadeceu, chegou no final do mês, era como se o marido estivesse do lado. A luz estava paga, o telefone estava Glória a pago, Deus. o colégio estava pago, tudo pago, como se Senhor ele foi estivesse do meu lado. E aí, já, no outro mês, 4 anos depois, eu estava com a minha loja montada, chamava Dream Shop. E nessa época, Jaqueline, o meu filho mais velho já estava com 19 anos e estudava lá em Presidente Prudente, certo? E ali ia fazer vestibular. Então, meu filho veio de férias, eu estou resumindo tudo para vocês, porque eu não sei que o nosso tempo é corrido. Meu filho veio de férias, né? E foram para Chapada, né? No sábado. E ele ia fazer vestibular aqui em Cuiabá, porque estava difícil eu manter a casa aqui em Cuiabá e Presidente Prudente. É. Falei, você vai fazer, se você passar, já fica aqui. É. Só que ele deixou um bilhetinho assim, falou para mim assim, até a segunda, no espelho. E foi, né, para Chapada. Eu tinha loja, cheguei tarde em casa, ele já tinha ido. Naquela noite, dormimos, quando foi de manhã, acordei, cadê o filho? Não estava. Eu falei para Lia, e ela tinha vestibular. Apronta e vamos para a universidade. Aí, mas e o meu irmão? Eu falei assim, seu irmão, eu vou reunir a família. Eu nunca reuni, nunca reclamei de vocês. Mas agora vou chamar os tios e ele vai ter que explicar para mim, porque está 1 ano em São Paulo, acha que ele pode chegar aqui e não dormir, não em sei na casa. onde, É. não falar para mim. Aí eu fui levando ela. Só que antes disso, Jaqueline, como que o Senhor é cuidadoso conosco? Ele é. Ele é maravilhoso, né? Chegou 2 mulheres antes disso, uns 15 dias antes disso, chegou 2 mulheres lá na minha loja, vestida de pano de saco, com Bíblia na mão. Ah. E eu sempre achava que crente era quem tinha que fazer, né? É. Ficava batendo na casa Desse dos jeito. outros. Bater na casa dos outros, né? É, com Bíblia, não sei o quê. Aí chegam essas mulheres lá na loja e fala que elas estavam orando na madrugada e que Deus tinha me mostrado a minha loja. Era 3 da tarde, a hora que elas chegaram na loja, Nossa. procurando a loja. Porque Deus queria muito falar comigo. Bom, eu olhei para elas assim e falei, como assim Deus? Mas antes dela a resposta, uma irmã minha entrou na loja.
E a minha irmã entrou, ai, meu, estou com uma dor de cabeça, me dá um remédio. Eu olhei para as duas e falei, viu, você não veio por causa de mim, veio por causa dela. Tá com dor, eu não tenho nada. E ela falou, não, a gente vai orar por ela, mas a gente veio por você. Aí começou a orar para minha irmã, entendeu? E a minha irmã, elas começaram a falar em língua, eu nunca tinha visto falar em língua. Alguém falando em língua? E eu peguei e falei assim, as mulheres são doidas, né? O que elas estão falando aí? E a minha irmã estava entendendo tudo, estava chorando. Aí, quando eu pensei assim, Deus não lê o nosso pensamento? Ela começou a falar em português a vida da minha filha, da minha irmã. Entendi. E aí ela falou assim, que o casamento da minha irmã ia acabar. Quando ela falou assim, eu queria bater nas duas. Por quê? Porque uma pessoa que entra com dor de cabeça e você pede para orar e vai falar que o casamento vai acabar? E ela falou, vai acabar porque o seu marido conhece as leis do mundo, mas não conhece as leis de Deus. E aí foi um tapa no meu peito, porque eu falei, quem que falou para essas duas que meu cunhado é juiz? Quem é que falou? Entendi. Aí, mas ela estava falando a vida da minha irmã, Sim. e eu também comecei a chorar. Sim. Só que a hora que ela terminou de orar para minha irmã, eu já pedi a oração. Falei, eu quero oração. Ela orou. Jaqueline, a loja minha era pequena, assim, como esse espaço seu aqui. Aquilo ficou muito grande. Sim. E a luz tão clara, e uma escada eu vi. Só que eu olhava, não via o fim, eu fechei o olho e falei, meu Deus, não vou falar nada, esse povo vai falar que eu tô doida. Não vou falar nada. E aí, terminou a oração. Eu, naquela época, era católica, mas ia na Seixurê, ia no sinal. Entendeu? Falei, essas mulheres devem ser espírita. E eu vou querer ir lá na casa delas. Peguei o endereço. E fui. Olha o amor de Deus. E fui na casa delas. Chegando lá na quarta-feira, fechei a loja e fui, à tarde. Cheguei lá, elas... Ah, que bom que você veio, não sei o que, era alegria. A casa era um casebre, não tinha piso, né? Era chão batido. Mas tinha um monte de mulher lá orando, cantando louvor, e lendo Bíblia, e me oferecendo Jesus. Aí eu falava, eu já tenho Jesus. Mas chegava na quarta-feira, eu queria voltar lá, porque eu sentia bem. Aí tá, me oferecia Jesus. Na terceira vez eu falei, ó, eu tô gostando de vocês. E eu acho que eu tô gostando desse Jesus também. Mas eu não vou vir mais aqui. Mas por quê, irmã? Porque vocês ficam me oferecendo Jesus. Eu tenho Jesus desde que eu nasci. Eu tenho Jesus. Ela falou, não, olha a simplicidade. Era uma senhora negra, não tinha nem dente, mas era uma novinha ela, sabe? Ela falou assim, não, eu vou te explicar. Pegou a Bíblia, aí ela falou assim, é porque está escrito aqui. Se com a sua boca você confessar, né? Seu coração você crê. É isso. Eu falei, mas o que eu preciso então? Ela falou, só repetir o que eu vou falar. Aí ela fez a Confissão de fé. E aí eu aceitei, né? Tá. Aceitei Jesus, fui embora, continuei indo lá. Um dia ali, e o Wilson Júnior queria ir pra Chapada, eu falei, não, então vocês têm que ir comigo lá, pra aceitar Jesus. Levei os dois lá na oração e tal, deixei eles ir. E o tempo, 1 mês e meio depois, né, meu filho estava aqui de férias, foi para Chapada, na volta ali no entroncamento do Manso, parou o carro, os dois da frente desceu para urinar e ele ficou no banco de trás. Daqui de Cuiabá para lá ia uma diligência policial e o capataz de uma fazenda, a diligência policial e IML, para exumar um cadáver, para prender um peão. Mas o capataz da fazenda jogou o farol de milha. Quando jogou o farol de milha, o meu filho que estava no carro falou para os outros, rápido, porque é assalto. E eles saíram. Quando saiu, o policial, por causa do farol de milha, achou que era o peão. Pensou que era. Metralhou. 16 tiros. Lá se foi meu filho, né? Esse, Jaqueline, foi duro. Porque eu tinha aceitado Jesus. Então, é revolta com Deus. Isso. Aí eu falei para Deus, falei, olha, eu aceito o seu filho... E você agora? leva o meu, né? E aí passou-se uns meses, eu estou resumindo bem para vocês entenderem. Passou-se uns meses, surgiu o retiro lá da sua igreja. E aí, aí a dona Lia, mamãe, eu vou no retiro. Eu falei, da nossa igreja? Ela, não, é dos crentes. Eu falei, mas por que você vai? Ela falou, porque eu não vou suportar ver o rosto dos nossos amigos e não ver o meu irmão. Aí eu falei assim, tá, melhor você ir, porque assim eu vou em Corumbá visitar a minha sogra. Ela, então tá bom. Deixei a menina aí para esse retiro. Chegou nesse retiro, teve um encontro com Jesus, né? Voltou transformada. Voltou Glória a transformada. Transformada. Transformada.
Aí chegava para mim, mamãe, um dia me chamou, mamãe, eu vou batizar. Aí eu falei, mas não, andar com os crentes você pode, agora batizar não, você já é batizada. Olha a sabedoria dessa guria. Ela virou para mim e falou assim, mãe, com quantos anos eu fui batizada? Eu falei assim, como assim com quantos anos? Você foi batizada com 8 meses. Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, 8 meses uma criança tem pecado? Eu falei, claro que não, mas foi por mim, é pela minha fé. Aí ela falou, tá, mas eu tenho pecado. Eu fui lá nesse retiro, eu tenho muito pecado e eu já confessei os pecados e eu preciso batizar, eu quero nascer de novo. Esse batismo, mãe, chama de arrependimento e eu me arrependo. Não vai, não, andar no meio dos crentes você vai, não vai. Eu saí do quarto e ela chorou, eu voltei e falei, vai, me enfrenta e agora chora por quê? Aí ela, porque eu não tenho mais pai, olha como ela foi fundo, não tenho mais pai, não tenho mais irmão. A decisão mais importante da minha vida, mãe. Eu estou decidindo a eternidade. Amém. E a senhora, Amém. eu só tenho a senhora. E a senhora não vai? Aí sempre eu falo, Jaqueline, quando eu estou testemunhando, nem sempre um filho, uma filha vai onde o pai e a mãe estão. É verdade. Mas o pai e a mãe que amam seu filho, a gente vai. É verdade. E vai mesmo. É verdade. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí foi o batismo de Dona Lia. Foi. Aí foi aquela alegria, vocês me É. receberam tudo com aquela alegria, É. e foi só festa, e eu Foi. fiquei assim maravilhada, porque na minha igreja Foi. ninguém me abraçava, ninguém perguntava por que eu estava chorando, porque eu chorava na hora da missa, ninguém. Aquele dia foi impactante. Quando chegou a noite, a Dona Lia, mamãe, hoje tem ceia na minha igreja. Eu falei, na minha tem todo domingo. Não, mas lá é diferente. Mãe, eu vi lá no retiro, eles trocam cálice, eles falam umas coisas bonitas um pro outro, mãe. Aí eu falei, não vou não. A igreja era pertinho para frequentar. Eu fico na minha e deixo você na sua. Chorou de novo. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu entro naquela igreja, lotada, ceia do Senhor. E pastor Ginês Jimenez, dá vontade de chorar quando eu lembro dele. Ele para a ceia. Primeiro eu entrei ali, quando eu vi aquele monte de jovem, eu questionei Deus. Falei, Deus, por que você trouxe a minha filha e levou meu filho? Por que você não trouxe os dois para cá? Qual que é a dificuldade que você tem, né? Sim. Eu brava ali com Sim. Deus, né? É. E tá naquela luta, na luta com Deus, e o ministério de louvor da igreja começou a cantar aquele cântico e diz assim, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Aí vinha, deixa seu rio. Isso, a gente Eu cantava. sentia o rio de Deus passando e Deus mostrando tudo que eu conversei com vocês. Glória a Deus. O primeiro luto, a morte do marido e do filho, mas a hora que chegou, esse que morreu, né, pela mão fardada, armada de policial, a hora que mostrou esse caixão, eu queria gritar com Deus ali, sabe? Uma raiva, um nervoso que me deu aqui. E o Espírito Santo começou a falar comigo, Jaqueline. Glória a Deus. Você precisa perdoar. Eu falava assim, não, o senhor está enganado. Mataram meu filho. Aí uma voz suave falava, e o meu também. Meu Deus. Aí eu falava, mas você é Deus. Mataram meu filho. Ele repetia, o meu também. Na terceira, ele falou assim, e morreu por seus pecados, você também matou. Aí você colocaria fulano, né? Eu não queria nem ouvir o nome do homem. Na sua casa? Eu falei, não, nunca, matou meu filho. Ele falou, pois é, mas aquele dia que você aceitou Jesus, lá naquele casebre, aquela casa, hoje, se você vir, você vai morar comigo. Nossa. Você vai morar comigo. Você vai morar comigo. Eu te perdoei. Você não pode perdoar, você tem que perdoar. E aquela voz insistindo, né? E na terceira vez o pastor Ginês para. Ninguém para, né? Um culto de ceia. Para falar que tem alguém ali que Deus está chamando.
E quando o pastor Ginei falou isso, eu pensei que a Lia pegou eu e levou pra frente, mas eu fui sozinha. Glória a Deus. O Espírito Santo me pegou. Glória a Deus. E quando eu assusto daquele monte de jovens, tudo chorando, glorificando a Deus, e né, o pastor Ginês veio, Paulo Marcos, todo mundo ali orando por mim, foi aquela coisa, né? Glória a Deus. E ali realmente que foi, né, o selado. Aleluia. Ali Amém. selou, Glória eu a nunca Deus. mais olhei para trás. Glória a Deus. E o perdão, agora eu quero falar sobre o perdão, você deixa? Deixo. O perdão, ele traz restituição. Amém. Sim. Amém. Então eu não tinha, Glória a eu não Deus. perdi marido e 3 filhos homens. Aí vão descobrir, quando a Lia ia para a Inglaterra, descobrimos que ela só tinha, né, um rim, ela nasceu só com um rim e o útero bicórnio. Aí os médicos, inclusive o sogro, né, o doutor Jamil, tudo falou, não, você não vai ter filho, conforma, né? Porque mesmo que se você gerar uma criança, você ficar 9 meses, vai ser muito difícil, né, você ter. Pois a menina engravidou, né? E sempre Casou, engravidou, né? E o primeiro filho, quando ela chegou, que o médico ligou para mim, ela estava no consultório médico, ligou para mim e eu estava fazendo um bolo. Aí ela falou assim, ela não conseguia falar. Eu falei, você é grávida? Aí, vem aqui para casa agora comer bolo com meu neto. Aí ela falou, neto? Que neto? Falei, que tá nessa barriga. Aí eu sei que ela veio. Aí eu chamei o doutor Evino, liguei pro doutor Evino, liguei pra dona Maria e liguei pro Ricardo, que estava no campo de futebol. Eu quero falar com os 3 aqui agora. Preciso de você. Ninguém sabia o que era. Todo mundo correu para lá assustado. E aí eu esqueci de colocar o fermento do bolo. O bolo ficou assim. Estou emocionada. Aí chegaram. Aí eu pus dentro da Bíblia, né? O teste, né? E coloquei dentro da Bíblia. E colocamos numa caixa de presente. E o Ricardo chegou, dei pra ele. O que é isso? O que é isso? Abre! Ah, mas foi só alegria, né? Aí eu falei, agora é o seguinte. Você vai ficar ali, em cima do versículo que Deus der. Os 9 meses sua gravidez é em cima desse versículo. Nós vamos abrir a Bíblia agora. Em nome de Jesus. Abrir a Bíblia. Salmo 104, versículo 30. Eu envio o meu espírito e renovo a face da terra. Glória a Deus. Amém. Esse é o do Pedro. Aleluia. Quando o Luiz Felipe engravidou, fizemos o mesmo processo. Abre a Bíblia. É Salmo 147, 13. Eu tranco as portas e guardo os filhos dentro de ti. Nossa, que Glória. bênção. Glória a Deus. Aí do Marcos André, de uma forma assombrosa. A gente pegava a Bíblia aleatória, assim. Sim. De uma forma assombrosa, estou sendo tecido no ventre da minha mãe. Glória a Deus. Olha, Aleluia. que Deus tremendo. Então, Glória a é Deus. isso aí que eu quero falar para você, deixar também, né, para quem está nos ouvindo. Que às vezes, como ela falou, às vezes nós ficamos com raiva até de Deus, né? A gente fica com raiva de Deus, porque, né, no meu caso, por exemplo, aquele que tinha que cuidar de mim, né? Cuidar da minha família, me dar segurança, me causou medo, me causou dor, né? Então, arrancou o que eu tinha de melhor, meu mundo desabou, Porque tinha um sentimento, né, tia Romilda? Até eu queria perguntar isso pra Viviane, porque essa questão não é fase, né? Igual como a gente falou, né? São tarefas que você vai fazendo para você poder viver esse momento tão difícil. Sim. E isso envolve também, dependendo daquilo que envolveu essa morte, né, Viviane? Pode se tornar mais difícil, porque existem pessoas que elas morrem por causas, assim, naturais, por uma enfermidade, né? Dependendo da idade. Isso tem um impacto maior na dor, assim, da pessoa. E quando envolve mais essa questão, não só de perdoar a Deus, mas perdoar a pessoa que ali tirou aquele seu ente querido. Então, tudo isso envolve também, né? Sim, envolve sim. Eu falo assim, que a gente não tem um dorômetro, né? Como termômetro de febre, né? Então, dorômetro a gente não tem. Não dá pra gente falar assim, ó, essa perda por acidente é mais dolorida que por um câncer. De repente, né? Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Sim, sim. Mas depende muito dos mediadores do luto que a gente fala. Então, assim, a forma que era o relacionamento com aquela pessoa. Entendi. Se tinha pendências emocionais no processo. Nossa. Porque às vezes você tá lá 1 ano e meio, 2 anos, esperando um milagre, né? E nesse processo você está despedindo. A gente chama de luto antecipatório.
Quando a pessoa é um doente terminal e você está se despedindo, mas não quer dizer que vai ser um luto com menos dor. Entendi. Então, depende também da forma que você lida com situações de perda. Depende se você já viveu um processo de depressão anterior. Então, a gente tem vários mediadores, fatores que podem aumentar um pouquinho o processo dessas tarefas do luto ou serem amenizadas. Eu falo assim, que independente da forma que faleceu, a dor é inevitável. A dor é inevitável. É, né? Dói. A dor é... Perder um filho, né? Não tem, ó. Não tem nem nome, não né? tem, Eu não falo tem. assim, porque a Bíblia fala assim, né? Se você perde um marido, você fica viúva. É. Você perde um pai e mãe, você fica órfão. Mas e perder um filho, né? Naquele, você fez me lembrar, eu tava chorando no degrau lá de casa, quando eu perdi marido e filho. Sem saber como que ia começar a minha vida de novo, né? E nisso chegou um primo meu de moto, parou e falou, não chora não. Chora não, você é nova. Logo você vai ter outro marido. Mas eu tenho vontade de bater nele. E o meu filho, quem faz de volta? É, Entendeu? porque tem essas Sim. questões também, Viviane, que eu até queria perguntar. Porque existem essa questão de pessoas assim, Que chegam, né? que Com a maior chegam na tranquilidade. e falam. Sim. E às vezes a gente vê muito isso, as pessoas não sabem lidar com a pessoa dor que do está outro, passando, né? a dor do outro, né? O que falar, como Sim, falar, sim. né? Existe, assim, uma maneira, existe uma forma, Viviane, assim, que eu acho que a gente, até as pessoas que estão aí ouvindo a gente, seria bom, porque às vezes você vai num velório, né? Você não sabe o que falar para a pessoa, ou como você vai poder ajudar aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa muito próxima que você vai ter que conviver ali com ela durante esse período, né? Existem maneiras, assim, qual seria, assim, Sim. as melhores maneiras, Sim. né? É bom a gente falar sobre isso, É, né? O acolher o enlutado, né? Porque o não chore não ajuda. Não ajuda, né? De jeito nenhum. Né? Ou você é nova, a gente ouve muito de viúvas, né? Ó, você é nova, vai passar, você vai encontrar uma pessoa, um amor. Não Isso, ajuda. não ajuda. Né? Você contar, às vezes, a pessoa tá vivendo aquele processo, você chega e fala assim, ó, o meu acho que foi pior. Nossa, Né? aí O meu, É. assim, eu já perdi pai e mãe, eu perdi, né? Então, assim, comparar dor também não ajuda. adianta. não né? ajuda. O que ajuda? Ajuda um abraço, ajuda um Eu tô ombro aqui, né? amigo, tô aqui. Você não precisa falar muita coisa. Às vezes tem que ficar né? quieto. Às vezes ficar quieto, porque senão a gente comete os mesmos erros dos amigos de Jó. É verdade. É Vocês verdade. lembram, É verdade. É verdade. Os verdade. amigos de Jó, primeiro, dizem que eles ficaram 7 dias ali só do lado de Jó ouvindo. Aí até aí sem problema. Depois começam a questionar, Aí eles né? Será cansaram, que não foi né? É. pecado seu, né? É. Será que você não errou aí? O que você né? fez pra você estar passando Você por perdeu isso, 10 filhos, É. o que aconteceu aí, né? É. Você já repensou sua vida, É. né? Então, piora. Porque aí né? gera uma condenação, Uma É condenação, isso, né? julgamento. uns julgamentos, né? Isso não é necessário, é você estou aqui. Estou aqui. Né? É não tirar também os filhos desse processo, né? Uma família que perdeu ali, a esposa perdeu o cônjuge, e às vezes a gente tenta ajudar falando assim, deixa eu tirar os filhos, né? Para eles sofrerem menos. Não é uma tem como, decisão né? deles, eles precisam estar ali. Se eles não quiserem, tudo bem. Né? Às vezes a viúva, não sei se aconteceu com a Romilda, elas dizem que às vezes todo mundo quer mandar agora na vida dessa da viúva. pessoa, né? Aconteceu comigo o seguinte, a mamãe, né, ela falou assim, filha, vamos fazer o seguinte, preocupada com o lado financeiro. Vamos fazer o seguinte, você aluga a sua casa e vem com os seus 2 filhos morar comigo. Minha mãe era viúva. Eu disse, não, mãe, de jeito nenhum. Se eu reforçava, se eu estou passando para a prova, eu tenho que vencer. Não posso. E não fui para casa dela, né? Aqui você vai ter tudo, não vai ter os gastos, não sei o quê, tá. Não, eu não vou. Mas aí é uma questão de decisão. Entendi. Outra coisa que ela estava falando aqui, você também falou sobre velório, né? Às vezes você não sabe o que falar. Eu, por exemplo, um dia cheguei no velório de uma sobrinha, certo? E tem vários pastores ali, né? Meus irmãos que é pastor, outros pastores. E, de repente, minha cunhada fala assim, eu quero que a Romilda traga uma palavra. Eu quase caí dura. Eu não estava esperando, entendeu? Falei, e agora, Senhor? Abri a Bíblia, né? E Deus falou que ele é o supremo pastor, né? O pastor. Aí Deus me fez lembrar que eu sou filho de fazendeiro. E quando meu pai queria tirar uma vaquinha, uma bezerrinha, uma galinha, não ia pedir para minha mãe. É dele.
Então, nós somos de Deus. É verdade. E Deus nos escolhe, né? Nós nos escolhemos como que nós vamos. Pode ser de um acidente, como foi o meu caso, né? Pode ser uma bala perdida. É. Quantas crianças não morrem de bala Verdade. perdida? Pode ser uma bala perdida, pode ser uma doença, né? Sim. Então é Deus que decide. Nós somos Justamente. dele. Justamente. A partir do momento que você crê que você tem um Senhor, seu Salvador e Senhor, pronto. É, Você isso- vai conviver de uma forma, você vai encarar a vida de outra Isso- forma. Isso faz toda a diferença. O luto, assim, quando a pessoa conhece a Cristo e ela entende que foi Deus quem escolheu, você vai sofrer sim, como a gente falou, a Com dor certeza. é inevitável, É. mas o sofrimento vai sendo minimizado a partir do momento que você se rende a Deus. É verdade. É. A Miriam, que é uma viúva que trabalha com a gente lá no grupo, ela fala assim, que luta é rendição. Nossa, isso é forte, hein? né? É verdade. A rendição da sua vontade, você tem que trocar os seus planos, É verdade. né? Você tinha planos, talvez, de viver por toda a vida com aquela pessoa. Aí Deus muda os planos. É. E aí você vai ter que se render a essa mudança de planos. É. Os filhos, né, quando vão embora antes dos Nossa, pais, meu que Deus. quebra um pouquinho o ciclo que O a gente ciclo, pensa é. que é o natural, É. né? Então, os filhos indo primeiro, mãe, nós somos mães aqui, né? A gente É. nunca imagina enterrar os filhos primeiro. Meu Deus. É, Deus me livre, Deus é. o livre Mas mesmo. quando É. acontece, e aí eu faço o quê, né? Com É. isso. Eu vou continuar brigando. Tem os processos que a gente passa, mas chega um momento que você precisa se render. É. Em Tem que Viviane, todo esse processo, geralmente, todos eles passam pela depressão ou nem todas as pessoas vão passar esse processo de depressão? Às vezes a pessoa tem os sintomas de depressão, mas não é a depressão. Como que é isso? Ah, legal ter colocado essa questão, Né? pastora. Porque Sim. existe também um preconceito em relação a isso, Isso. né? Uhum. Então, eu digo assim, luto é uma coisa, depressão é outra. Como que a gente diferencia, né? No luto, você vê o mundo vazio, Desabou, sem né? cor, Desabou. né? Sem a pessoa. Na depressão, você vê o luto vazio, sem cor, e você se vê vazio e sem cor. A depressão. Entendi. Então, no luto, o externo, o sol não brilha mais da mesma cor, do mesmo jeito. Mas você ali continua sabendo que você precisa continuar vivendo. Entendi. Na depressão, você se isola, você se guarda, você se fecha, porque você se vê pobre e vazia também. Entendi. Né? Então, eu digo sempre assim, entrou em luto, cuidado. É. Porque se você for, às vezes, num especialista, ele vai dizer que você está em depressão. Mas em luto, Não é. a gente não faz diagnóstico de depressão. Entendi. E no luto, nós não temos uma medicação que cura o luto, Verdade. Verdade, né? né? Então, em alguns momentos, a gente precisa de um ansiolítico, às vezes, né? Para diminuir um pouquinho. É. Um estabilizador de humor em um processo bem definido. Entendi. Né? Agora, se você se automedicar no processo de luto, você vai adiar esse luto. Um luto que precisa ser vivido. Entendi. Esse processo, Viviane, ele leva mais ou menos assim, existe um tempo ou depende da proximidade daquele ente querido que a pessoa perdeu? Ou não, pastora, tem um tempo assim que seria normal de um luto? Sim. Então, para a ciência, a gente fala em torno de 2, 3 anos. Mas com a minha experiência do processo de luto, eu não falo em tempo. É verdade. Entendi. Porque olha só, Cada né? um- O que a cada um- Romilda cada casa, disse. cada Olha só o que a Romilda disse, né? Que de um foi mais rápido. Ela Isso. falou, esse acho que doeu mais. Né? Esse foi um tempo, né? Maior. Então, não temos tempo, viu? Até porque a pessoa fica se cobrando, né? É Se eu falo verdade. assim, é 2 anos, nossa, 2 anos, olha como que eu tô ainda. Ainda não tô bem, né? É, eu tenho uma amiga, pastora, psicóloga, que perdeu a filha dela, né? E ela trabalhava com enlutados. Meu Meu Deus. Até que ela Meu Deus. perdeu, nós estudamos junto, a filha, eu e ela fazia psicologia. E aí ela disse assim pra mim, Viviane, sabe quanto tempo durou o meu luto? Eu defendi a ideia de 5 anos. Meu Deus. 5 anos. Meu Pra me Deus. despedir da minha filha. Meu Deus. É Então, muito difícil, né? não tem tempo, pastora. É, né? É um processo que cada um vai viver. Eu já ouvi viúvas dizendo assim, eu acho que eu não vivi o luto. Porque assim, ó, Deus veio com uma sobrenatural de consolação sobre a minha vida. Tão tremendo, Eu verdade, né? chorei no velório, alguns dias senti saudade, mas o processo passou e não foi tão dolorido quanto eu perdi meu pai, por exemplo.
Que coisa, né? Então É é um algo- processo cada um. para cada um. Pra cada um, na né? medida, né, que cada um vai suportando, Deus sabe todas as coisas. Deus Verdade. sabe todas as coisas, né? Deus sabe. E, tia Romilda, e como que a senhora foi superando, assim, né? Porque teve esse momento, assim, que a senhora olhou e falou assim, agora eu tô bem, assim. Cada um desses processos, assim, a gente, né, a senhora já até falou aí no seu testemunho, que teve o primeiro, né, que a senhora até entendeu, né, lembrava da oração que tinha feito, falou, então nem vou ficar muito triste, Nem vou ficar cobrando de Deus. nem vou ficar cobrando de Deus, ficou triste, É. né, mas não vou ficar Não vou cobrando, né, Difícil foi, foi né? uma forma que a senhora usou de Isso. superar, né? Superar. Mas e depois, assim, os outros, assim, que a senhora... Que momentos foi acontecendo? Falou, agora eu tô ficando bem, tô voltando a... Olha, a senhora- Jaqueline, é isso que eu vou falar pra você. O do terceiro filho foi pior, né? É. Que foi essa morte, né? Muito terrível. violenta, Violenta. né? É, Mas nesse processo, foi o processo que eu tava entrando, conhecendo Jesus. conhecendo a Jesus. E eu fui tão amada ali na Igreja Batista Nacional do Oréis, que vocês preencheram. Preencheu, né? É. Jesus preencheu. E aí eu fui, né? E Deus me ungiu com óleo de alegria, ninguém pode Aleluia. falar. Glória a Ungiu Deus. mesmo. Eu sou ungida com esse óleo. Glória Então a não Deus, tem, pastora. não consigo ficar triste. Sabe que a Não pastora consigo. contando esse processo do luto do filho, né? Que daí É. realmente se entregou para Jesus, né? É. E eu me lembrei do profeta Isaías, né? É. Lá no capítulo 6 fala, no ano Que que morreu. morreu o rei Urias. Eu vi. Uzias, né? Uzias, né? É. Eu vi. Verdade. Então foi um processo de revelação ali, né? Verdade. No ano que morreu. Então eles estavam num processo de luto. De e luto. ele viu o Senhor. E outra Meu Deus, coisa né? que muito me ajudou, mas me ajudou muito mesmo. Meu filho estava lendo aquela. Porque naquela época a gente tinha muita enciclopédia, né? Então Tinha. tinha É. Hélio. E ele estava fazendo uma pesquisa e de repente ele descobriu o meu nome. Aí ele veio de lá com o livro lá, tem até hoje lá em casa. Ele pegou e disse, mãe, você sabe o que significa o seu nome? Eu falei, não. Guerreira, gloriosa. Eu falei, nossa, eu sou Glória tudo a isso. Deus. Aí ele falou, você sabe o que significa o nome do meu pai? Aí eu falei, não. Aí ele chamava Wilson, né? Filho de Will, porque Sol é filho. É. Né? Aí ele pegou e escreveu com letra, com um lápis, Ah, de Wilson, que ele era Sei. filho de Wilson. Entendeu? Aí o que aconteceu? Eu queria baquear, eu lembrava dele falando pra mim, sorrindo. Guerreira. Você é guerreira, gloriosa. E eu ia à luta mesmo, porque eu ouvia a voz dele, sabe? É. Outra coisa que também foi muito impactante para mim em relação ao Wilson Júnior, que um dia eu chamei ele para ir no cemitério. Era dia de finado, uma coisa assim. Vamos lá, ver seu pai. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, mãe, eu não acredito. Você é uma mulher tão inteligente. Você acredita que meu pai tá lá? Sabe o que Meu Deus. aconteceu com meu pai, mãe? Sabe quando uma pessoa vira a esquina e você não vê mais? Meu pai virou a esquina, mas ele tá vivo. E eu vou encontrar um dia com meu pai. Meu Deus, ele tinha esperança, né? Tinha esperança. Então, É. aí eu nunca mais fui no cemitério. Também É. nunca mais fui no É. cemitério, entendeu? Mas eu ia, né? Nos dias de finado, É. tudo, ia lá levar flor, achando que estão recebendo, né? Agora a gente É. sabe que é diferente. E isso é tão maravilhoso, né? Porque isso que a gente está falando aqui sobre essa questão de conhecer a Jesus, né? Que foi Isso. algo poderoso Foi pra- fundamental na minha vida. fundamental para sustentar a Fundamental. vida da senhora, porque a Bíblia fala que a gente está sujeita a passar por isso, né? Sim. Inclusive fala que quando a gente passar pelo vale da sombra da morte, É, nós não precisamos ter medo nenhum, porque vem vários tipos de medo, Vem, né? Sim. E agora como que vai ser? Meu né? Deus. E agora eu fiquei sozinha. É. Quando fica com o filho, como que eu vou cuidar? Como que vai Quem que nascer? vai cuidar de mim? É. Né? E agora como que eu vou ficar sem esse filho? Então são tantos. Será que eu vou voltar a ser feliz? É, Mas a palavra de Deus fala, né, que Ele estará conosco. em qualquer Sim. situação, Né? né? Então, Todo e eu, tempo. eu em todo o tempo, né? Porque eu acho que existe um momento que a dor ela fala mais alto, mas existe um processo que você começa a voltar Sim. a sentir, né? Sentir essa questão da presença do Espírito e crer na palavra de Deus, E né? crer. Sim, e crer. Não basta- Tem um testemunho muito lindo, pastora, daquele pastor Bill Johnson, Ah, sei. né? Ele ficou viúvo. Ficou faz né? pouco tempo Faz até. pouco tempo, né? É. E aí, depois de uma semana, a primeira pregação que ele fez foi Partindo o Pão da Minha Alma, Meu Deus. né? E aí ele fala, assim, que ele sabe exatamente que Deus tinha levado ela, mas a alma dele estava partida.
né? Ele sabia que ele viveria dias muito difíceis, mas que Deus estaria com ele em todo o tempo. Meu Deus, isso é forte, né? É forte, todo o tempo. muito forte. É você se expor realmente assim, a essa questão da cura, né? Para que o Espírito Santo possa fazer e receber também de outras pessoas, né? É, Sim, o carinho, sim. né? Sim, procurar também um auxílio, né? Não A se gente isolar, né? Não se Essa isolar. foi a minha, né? A saída minha foi encontrar vocês, né? 6 meses depois, e ser fortalecida ali. Ali foi a saída. Eu encontrei vocês, eu tinha o quê? Fiquei viúva com 30 e poucos anos. Foi nova, né? E depois perdi o filho, né? Aí eu fui pra lá, eu ficava no meio da juventude. Era. Todo mundo cheio de vida. Eu saía com eles, ia pra cá, ia pra lá, ia pra lá. Ia pra casa da senhora. Ia lá pra minha casa, eles ficavam lá e era tão gostoso, né? Era muito bom. Eu fazia... eu era diaconisa lá, Era fiquei diaconisa. Aí diaconisa, depois eu saía com o Carlão pra fazer entrega. Era. Eu sempre tava com o jovem. Então o jovem Se traduz pra sentiu você. acolhida, Se né? sentiu acolhida, né? Era como se eu tivesse arrumado um monte de filho, né? Foi mesmo. Deus levou mandou um monte. E olha, e a gente chama isso na psicologia de fator de proteção. Fator Olha de só. proteção. O principal fator de proteção, ao meu ver, é a fé. Fé. Né? Verdade. A fé te segura ali. Verdade. E o outro é o suporte social adequado. É verdade. Então, Eu fui aí entra a muito comunidade, né? O corpo de Cristo. corpo de Cristo. Porque existem pessoas, né, Viviane? Eu acompanhei alguns casos assim, que tem aquele que quer se isolar, Sim. né? Não quer ter contato com ninguém, não quer falar. Mas existe aquelas pessoas também que elas não querem ficar sozinhas. De jeito nenhum. Né? Nós passamos na minha família, né? Que eu tive uma prima minha que, na verdade, ela não era... o meu primo que faleceu e a esposa dele, o André e a Vivian, né? Lembro. E o André morreu no acidente e tudo, e deixou 2 crianças pequenas, né? E a esposa dele, a Vivian, eles estavam morando até no interior. Isso. E ela veio morar perto da gente, pra Isso gente mesmo. poder cuidar. Sim. E ela passou esse processo. Ela não conseguia ficar sozinha com as crianças. Então, ela estava o tempo todo ali na casa da minha mãe, né? E ela falou, não consigo ficar Buscando sozinha. aconchego, né? Buscando um aconchego. Existe essa diferença também, né? Existe a forma de enfrentamento né? no processo de luto, né? Tem algumas pessoas que se isolam porque elas entendem que ali é um processo que elas conseguem processar, né? Assim, elaborar melhor. E tem aquelas que não, que buscam pessoas, né? Tem certo e errado? Não. Só temos que cuidar com os extremos. Isso, né? O extremo do isolamento, porque daí talvez a pessoa não consiga Pode sair mais desse lugar. ir pra depressão, né? E aí sim. Aí pode gerar o luto complicado que a gente chama. Entendi. Daí ele se torna um processo depressivo, né? Ou aquele que acaba gerando uma dependência emocional em outros. E aí espera sempre que o outro decida, né? Então a gente tem que, de início, é comum se isolar ou se apegar, mas depois Tudo no início é muito é comum, muito extremo, né? Porque É. a intensidade da dor é muito grande, né? Deus Mas do livro. depois a rotina, ela é terapêutica. Depois você se levantar aos poucos, né? Você ir seguindo a sua vida, decidindo talvez onde vai morar, né? Decidindo ali o que você vai fazer, né? Como ela falou, né? Eu fui lá Fui lá pra Goiânia, pra né? Goiânia, fui comprar roupa, né? Depois Deus abençoou, montou a loja, Aham. né? Então foi decidindo. Foi decidindo. É necessário. É necessário, Tem que ter necessário, decisão. né? Senão, Não, então assim, a gente se preocupa só com as pessoas que às vezes estão nesse momento e permanecem nele. Né? Aí é um cuidado um pouco maior, que daí a família, a comunidade, né? O corpo de Cristo precisa se aproximar para tentar ajudar, senão é um abismo que chama outro. Justamente. E no caso do Wilson Júnior, então eu estava recém conhecendo aquela senhora que eu falei para você. E quando no momento de dor aparece todo mundo. Então, vinha os espíritas, vinha os católicos e vinha as irmãzinhas, né? Só que eu estava de saco cheio com Deus, né? Eu tinha levado meu filho, mas não tinha ido ido para a igreja ainda. Aí eu sei que um dia eu falei, a minha irmã entrou no quarto e falou assim, ó, tem todo esse povo aí, quem que você vai atender primeiro? Eu falei, manda católico, manda espírito, deixa as irmãzinhas por fim. Porque eu queria as irmãzinhas, né? Aí tá, veio, como dispensou, tá, chegou as irmãzinhas. Eu falei, olha, gosto muito de vocês, mas eu não quero mais saber de vocês. E também, agora, a não ser que você mostrar na Bíblia por que Deus levou meu filho. Se você mostrar na Bíblia, eu vou continuar te ouvindo, senão não quero mais. Ela falou para Deus vai mostrar, abre aí.
eu abri a Bíblia. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E te nomeei para que vá e dê fruto. Aí pronto, já desabei, né? Não, mas tem que falar de novo. Fala, Deus. Menina, eu chegava na minha loja e pegava esse papel A4 e punha um monte de interrogação, amassava e jogava. Mas enchia a lixeira, sabe? Era, né, perguntando para Deus. Sim. Aí tá, abre aí que ele vai falar. Então fala, Deus. Aí você falou o versículo antes de começar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí que eu firmei. Aí foi aquela palavra que te sustentou. Foi a palavra que me sustentou. Aí em seguida Amém. veio nessa, porque eu fiquei 6 meses da minha vida, na morte do Wilson Júnior, 6 meses eu acordava de manhã, escrevia no meu carro, mataram meu filho, justiça. Teve um dia que eu saí, 1h da tarde, voltei 2 da manhã, com 1.500 assinaturas, porque eu queria ele preso, né? Então, eu queria justiça. Então, eu fiquei 6 meses, assim, na luta mesmo, eu não queria trabalhar, eu não queria que nem a mamãe passasse o que eu passei. Então, eu achava que eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa, né? E nesse processo que eu firmei com Jesus e conheci a Igreja Batista Nacional, né? Que era Batista Nacional na época, do Araés. E fui muito acolhida ali. Eu só tenho que agradecer. Amo demais esse projeto. Glória a Deus. Viviane, e na prática, assim, né? A tia Romero já está falando o testemunho dela na prática, assim. Isso. Esse contexto da pessoa voltar à sua vida normal, né? O que essa pessoa precisa começar a fazer? Igual você falou, pastora, não existe, assim, um certo ou errado. O tempo de um é um tempo de outro, assim. Mas é importante, né? Em algum momento, essa pessoa começar a retomar a vida dela, né? Sim. Como que é esse processo, Viviane? Assim, por exemplo, às vezes, filhos que às vezes estão numa idade escolar, como que é lidar com isso, né? A gente já teve crianças na escola, né? Que aconteceu de ter perdido o pai ter falecido. Sim. Como que a mãe vai lidando, né? Por exemplo, uma mãe, nesse sentido de ir voltando, né? Então, o luto da criança é diferente do adulto, que é diferente do adolescente, que é diferente da pessoa de melhor idade. Olha aí, ó. Isso é importante. Né? Tá vendo? Isso porque é importante. às vezes a mãe tá lá chorando, sofrendo, aí ela, a criança tá correndo, a criança brincando, a criança fala, mãe, vamos pro shopping? Mãe, eu quero ir no cinema. Né? Então, o luto da criança é um luto que ele transmite através de brincadeiras, de jogos, né? Através é o comportamento, você tem que olhar o comportamento da criança. E para entender o conceito mesmo de morte, a gente define em torno de 7 a 8 anos. Então, antes disso, assim, vai voltar. Ela não tem todo esse entendimento. Não tem todo do conceito concreto do que é morte, né? Então, fala com o céu, se fala que virou anjo, né? Que virou estrelinha. Né? Então, a criança fica no abstrato daquilo. Aquela Como coisa assim? mais lúdica, Como que é? né? Lúdica. Então, até comum você ver, às vezes, no próprio velório, a criança correndo, brincando. Verdade. Né? Mas aí, essa mãe precisa ficar atenta a mudanças de comportamento. E numa brincadeira, que a mãe senta ali no chão para fazer com a criança, ela consegue entender o que aquela criança está sentindo. Nossa, isso é importante. É importante. Verdade. Já o luto do adolescente é um pouco mais intenso, porque ele está vivendo na adolescência 3 tipos de luto, que é o luto do corpo infantil, dos papéis infantis e dos pais infantis. A cobrança que vem do pai e de mãe. A pressão, né? A pressão, todo esse processo. Então, o luto do adolescente precisa ser um luto em que há muito diálogo. Tem que ter uma atenção maior, né? Enquanto é criança, a gente entra na brincadeira deles, né? Participa desse processo. Do adolescente, você se aproxima cada vez mais do coração dele. Né? Agora, o que a gente vê em comum? Famílias vivendo os seus processos separados. A mãe pensando assim, deixa eu chorar no quarto, porque senão meus filhos vão sentir mais dor. Né? E, na verdade, isso acaba sendo um tabu, não é verdade. Se a mãe sentar e falar... eu tô sentindo falta daquele dia, né? Lembra aquele dia que a gente saía, passeava junto? Quando ela abre esse espaço de escuta, de fala, os filhos vêm também. Isso é muito bom, né? Muito porque aí ela tem acesso ao coração do filho também. Sabe, né? O que algumas mães às vezes dizem assim pra mim, mas eu tenho até medo do que o filho vai falar e eu não vou suportar, ou eu não ter respostas, né? E eu digo, não precisa ter respostas. Abraça e chora junto. Verdade. Né? Aproxima do coração, acessa o coraçãozinho desse filho. É. O processo, ele fica
mais fácil quando é junto. Eu falo que é bom chorar junto do que separado. Verdade. Um neto de 6 anos falou pro vô esses dias, né? O pai dele morreu. E aí ele falou pro vô assim, vô, e o pai dava muito trabalho. Sei. Droga, essas coisas. Aí, vô, se o meu pai fizer alguma coisa errada lá no céu, Deus vai mandar ele de volta para nós. Oh, meu Deus. Porque era a ideia que ele tinha, né? O pai deu muito... Foi, né? Sim. E a melhor idade, Viviane? A melhor idade é um cuidado que a gente precisa ter, sabe? Um É, olhar né? um pouco mais cuidadoso. Por quê? Porque além dele estar vivendo esse processo de luto, às vezes, de um filho, do cônjuge, ele vive o luto dos pares. Nossa. Então, geralmente, os irmãos já morreram, ou, né, ou estão indo, os amigos também, né, na pandemia, olha só, né, Quanta o gente. Muitos, né? Meu Deus, muitos, né, muitos. da melhor idade, né, Foram. se foram. E aí você olha para aquilo e fala, e agora, será que sou eu? Verdade. Nossa, né? É. Né? Tem aquele assim, né? Todo mundo tá indo, acho que o próximo sou eu. Então, nessa fase, é importante olhar de perto a depressão. Entendi. Por isso que às vezes a gente ouve alguns casos, né, Viviane, de pessoas idosas que elas são casados e quando um cônjuge morre, passa um tempo, aquele outro morre também, né? A gente Morre. chama de síndrome do coração partido. É. É. A gente teve um caso desse na nossa igreja muitos anos atrás. Até eram os pais da Joaídes, eu não sei se a senhora lembra, o seu Alfeu e a irmã Lídia. E aconteceu a mesma coisa, ele faleceu. Dali 6 meses, ela foi ficando uma tristeza, sentindo muita falta. Dali poucos meses, ela faleceu também. O Ministério de uma Só Carne, né? Num vínculo tão intenso, por tanto tempo, né? É comum mesmo isso acontecer. É verdade. Né? E os filhos que estão ali em volta sofrem com isso, né? Porque, olha, o pai foi, né? Agora, será que a mãe vai suportar sem ele? E tem que ter esse cuidado, né? Aí tem que aproximar, né? Dessa pessoa que ficou, né? Ter um olhar, um tempo de qualidade, os netos também estarem juntos, né? Bem pertinho para poder acolher. Verdade. É importante, É importante, porque é um reaprender, né? É verdade. É como se reaprendesse a andar. É verdade. É verdade. Tia Romilda, então é possível ser feliz Sim, após o luto, né? com certeza. Com certeza. É possível ser feliz. Eu falei do quê? Perdão traz É restituição. verdade. Então, Deus levou 4 homens, né? Marido e 3 filhos. E hoje eu tenho 5. Olha aí. Uai, hoje Glória eu a tenho Deus. Cláudio Honor, eu tenho Ricardo, Esse é o- tem neto. Tem o genro, que é genro filho, né? Então, ó, Glória a Os Deus. 3 Deus netos. restituiu. Glória a Entendeu? Deus, Então, glória Deus a ele é um Deus. Deus de restituição, entendeu? Nós Amém. temos que crer nisso aí. Amém. E viver. Aí um dia eu estava dando testemunho e falei, Deus, e falando assim, nossa, meu Deus, ele é muito bom, né? Levou 4 e mandou 5. Aí o Senhor falou com aquela voz suave, não, você tem 9. Eu, 4 estão comigo. São Glória a como Deus, joias isso mesmo. que você colocou em um banco, você não tem acesso, mas continua sendo sua. Meu Deus. Então, olha, eu falei, não Amém. é qualquer mulher, Olha né? só. É verdade. 9 homens. É verdade. Ele não substituiu, ele acrescentou, né? Ele acrescentou, né? Ele acrescentou. Como fez na vida de Jó, né? De Jó. Então, Deus, ele é fiel mesmo. Amém. O que eu tenho para falar é isso aí, né? Crer. Eu fui acolhida. Eu louvo Amém. a Deus, porque, né, Jaqueline, por isso eu não resisti, eu tive que vir. Amém. Porque eu sou muito grata, meu Amém. coração é muito grato. Amém. Né? Que essa palavra chega lá no meu pastor Ginês, ele sinta Amém. abraçado. Vai chegar. Todo mundo lá sinta abraçado. Vai né? chegar. Porque vocês foram fundamentais na minha vida, nesse Amém. processo, né? Amém. Que graças a Deus foi passageiro. Amém. Vencemos, né? E Graças estamos aí a Deus. lutando por dias melhores. Amém. E né? desse processo, né, tia Romilda, saiu 2 livros, 2 né? livros. 2 livros. Isso. Eu queria que a senhora falasse desses 2 livros aqui, o tema deles 2. E isso. quem quiser Aham. comprar, onde que consegue comprar, né? Vai- Porque eu tenho certeza que muitas pessoas ao lerem... Eu li o primeiro, não sabia do segundo, mas eu li o primeiro. E realmente eu fui muito Impactada, né? impactada, né? verdade. Pela sua vida, assim, por Glória a tudo Deus. aquilo que a senhora viveu. E realmente, assim, Deus falou muito comigo, né? Sobre essa Amém. questão realmente do sobrenatural de Deus realmente estar presente no vale da sombra da morte e fazer nova todas as coisas. Faz nova né? todas as coisas. Deus faz nova todas as Faz, coisas. graças a Deus. Então, sobre o livro,
Deus falava para mim, escreva. E eu falava, eu não vou, né? E aí eu comecei a escrever manual. Aí um dia eu encontrei um amigo na praça, ali no centro da cidade, e ele, quando me viu, ele falava assim, a Lia estava junto comigo, ele olhava e falava assim, você é Romilda? Ele trabalhou junto comigo nesse mato. Sim, sou eu. Mas eu pensei que você estava uma velha catequita. Eu falei, vamos, cara, por quê? Ele falou, com tanta perda, mas eu acompanhei toda a sua história, minha história, tudo foi para televisão, das mortes, marido, acidente, né? E então acompanhei, mas menina, você tá bem, não sei o quê. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou, nossa, sua vida dá um livro. Eu falei, eu estou escrevendo, deixa eu ver. E ele trabalhava na TV ali, como chama? TV Gazeta. Aí traz para esse manual, quero ver, manuscrito. Eu peguei e entreguei para ele. Nada desse homem falar. Um dia eu fui atrás, ele falou assim, perdi. Eu falei, a história é minha, tá aqui dentro. Então, eu vou escrever. Aí comecei a escrever de novo, né? E depois que eu casei, o Cleonor ficava dentro do meu pé. Você tem que fazer esse testemunho, não sei o quê. Aí um dia o Cleonor tinha ido para um congresso lá em Belo Horizonte, e eu estava em casa e Deus falou, escreve. Ele adestrou meus dedos, porque eu sou devagar, né? Eu comecei, acho que umas 8 horas, meia-noite, tinha terminado de escrever. Glória a Deus. Aí eu liguei para eles, eles ainda estavam lá conversando. Aí o pastor Ciro Otávio falou assim, manda ela passar esse testemunho para mim. Aí eu passei o testemunho para ele, saiu o primeiro livro, Uma Vida Marcada pelo Poder de Deus. E aí o segundo, Deus também falando comigo, né? Mas aí só falava sobre a vida do meu esposo. Aí os planos de Deus não frustram. Por quê? Glória a Deus. Por quê? Porque quando ele tinha 16 anos e eu tinha 15, a fazenda do meu pai era próxima do sítio da família dele. E ele um dia falou na fazenda do meu pai, no campo de futebol, se não casasse comigo, não casava com mais ninguém. Pastor Claudemir. Claudionor. Pastor Claudionor. Meu Deus. Só que eu nunca soube. Então eu casei, mudei de estado, voltei para Cuiabá. Aconteceu tudo isso. E toda a minha história ele viu. E toda a minha história ele foi para o monte. E pedia a Deus que não tirasse a alegria. Porque a alegria é uma característica desde criança. Não tirasse a alegria de mim. E 32 anos depois, nós nos encontramos dentro de um ônibus, indo para a convenção da Donep. Ele com uma noiva. Tremendo. E eu viúva. Aí que pegou o microfone. Meu Deus. Para todo mundo se identificar. Eu sou Romilda Pinto. De repente, um homem levanta lá. Como assim, Romilda Pinto? Você não é filha de Sionis Monteiro, Dona Vadia Borges Monteiro? Eu falei, eu sou. E quem que é você, que sabe tanto de mim? Eu sou Pretinho. Eu falei, mas eu não te conheço. Eu falei, eu não te conheço. Aí ele fica meio macho, né? Falou assim, claro que você me conhece. Eu sou filho de fulano, neto desse fulano. Eu falei, peraí, acho que você é meio parente, né? Ele falou, somos irmãos em Cristo. Mas nessa hora em diante, ele começou a cuidar das minhas coisas, da mala, porque eu era a única viúva. Todo mundo ali estava com com seu marido, cônjuge, ele, noivo. Mas largou a noiva dele para lá e começou a cuidar de mim. Olha só. E rapidamente a gente casou. Né? Então, hoje, glória a Deus. Né, hoje tenho 5 homens. 5 homens. Aqui na terra, e 4 um ministério, céu, né? Ministério. Um marido abençoado. Deus tinha que fazer a obra, tinha que ter alguém do meu lado, né? Deus restaurou e fez nova todas as coisas, Estamos aí né? trabalhando, vencendo glória cada a Deus, dia, né? Glória a Deus. Então, eu falo para você que está nos ouvindo aqui nessa noite, né? Que há esperança, sim. Amém. Né? Às vezes você sente, como eu já me senti, como se fosse uma árvore cortada lá na raiz, mas há o cheiro das águas. Amém. Né? Aleluia. Tem até um cântico que fala, né? E revive. É então, verdade. nós estamos aqui, né? Num novo tempo, alegre, contente, né? Servindo ao Senhor e dando muitos frutos, né? Dando fruto. Glória para isso a Deus. nós fomos chamados. Né? Aleluia. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Amém. E te nomeei para que vá e deixe fruto. Glória a Deus. Então, nós estamos aí cumprindo o ID, né? Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Estar aqui com vocês. Muito bom. Né, nossa, muito poderoso. Uma resumida aí, dona. Foi muito bom. Viviane, e você também tem um projeto, né, Viviane? Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e para que as pessoas que estão aqui assistindo, eles saibam também, né? Porque
a tia Romilda, ela contou aí essa questão do testemunho dela e como que foi importante ela ter sido acolhida, né? O trabalho ali da igreja e tudo. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, que na verdade ele não é necessariamente ligado a uma igreja local, Isso, né? aham. Mas é um projeto muito lindo e eu queria que você falasse um pouco dele, Sim. né? Aí é um prazer falar desse projeto, porque assim, eu falo que é um presente de Deus para mim. Glória a Né? Deus. Porque eu terminei essa pós em luta em 2017. E sem muito entender exatamente o que Deus ia fazer ali com ela, né? E quando começou a pandemia, Deus me disse, é o tempo, filha. Meu Deus. Né? É para esse tempo. Meu Deus. E aí, junto com um pastor, né, que sempre apoiou também, é psicólogo, ele falou, Viviane, é o tempo, vamos começar a fazer entrevistas, vamos fazer lives, né, vamos divulgar o que é o luto, como que a gente vence ele, como que elabora. E aí, nós começamos, eu abri as lives e aparecia quem? Somente viúvas. Oh, Viúvas, Jesus. mulheres. Muitas mulheres ficaram mulheres, viúvas, né? Muitas. Ficaram mais mulheres do que homens no estado de Mato Grosso, É. né? E a proposta inicial minha era de 4 encontros, mas de Deus não era. Verdade. De Deus era a De Deus rede de planos. apoio Ruth, Olha que né? lindo. E aí Lindo nasceu, demais. né? Em 2021 nasceu a rede de apoio Ruth, que é uma rede de mulheres, né? Que estão buscando ali Mas, gente, no Senhor o consolo, Sei. né? Então, nesse processo Olha, todo, a gente... fala. eu acho que é alguém que tá mal. Você quer dar para alguém atender, tia Romilda? Amém. A Ana Aline atende ali, ó, pra senhora, só pra gente. É porque essa família tá com alguém doente. Pode ser que seja. Só pra gente concluir. Amém. Você é pastora, né? É, pastora. Tem que parar pra Pastora. atender. Gente, pastor é assim mesmo, ó, é igual médico. Presta atenção. Você abaixa o seu telefone no máximo E ele toca. É porque eu tô querendo falar. Então, vamos E lá. aí, Viviane? E aí tocar, nós... você atende. Aí a gente foi construindo uma apostila, um material, porque nós sempre nos baseamos nesse todo o processo de pandemia, no livro de Ruth. Nossa, Olha que lindo. bênção, né? Olha, o livro de Ruth, queridas, é tão lindo, tão tremendo. Se você quer saber o que Deus tem para você nesse processo de perda de cônjuge, o livro de Ruth. Né? A gente Nossa. vê ali que Ruth, né? Ela se levantou, ela escolheu o Deus de Noemi, né? É. Deus mandou para ela o Boaz, É, né? Mandou Boaz aqui. mandou Boaz. E para Noemi, Deus mandou o neto, Neto. Verdade. né? Então a gente começou Pra a mim tem o Boaz e construir. os netos. Pois é. É, verdade. É a bênção de Deus, Bênção né? de Deus, Deus. Deus, É graça. É graça, É. muita graça. E aí na pandemia a gente se reunia online, né? Porque ainda estava todo aquele processo. Uma vez na semana elas entravam para dizer o que elas estavam sentindo. E aí Deus foi me dando muitas palavras de luto, né? Todos os personagens que já viveu um luto ali, Deus foi me dando, né? Eu descobri no livro de 2 Samuel muitos processos de luto. Meu Deus. Muitos processos, né? Davi mesmo. mesmo. Vivendo mesmo. Meu Deus. E lutos diferentes, né? Luto Nossa, do Davi filho de perdeu um Betseba, filho, né? de Absalão, É. né? Diferente. Ele Mas chorou a morte de Saul e Jonathan, né? É. E aí a gente foi descobrindo na palavra Isso, como é é. importante. Na palavra, como processar esse luto. E aí construímos uma apostila, né? Que se tornou um curso que chama Preciosas Roots. Ai, Olha que que lindo. bem. Que é um lindo. curso de 6 semanas que a gente fala dos 6 R's do processo de luto. Olha aí. E um dos R's é rompendo o vínculo de uma só carne. Nossa. Né? Esse é forte. Que esse é um processo que a gente precisa entregar o nosso cônjuge para Deus de verdade. Meu Deus. Eu vejo que é um processo mais dolorido que elas passam, mas é necessário. É. Né? É E aí chega um momento que elas têm que redescobrir a identidade em Cristo. Porque se perde a identidade ali. Né? A pastora perguntou como que é o recomeço. O recomeço é pela identidade. Entendi. Pastor. E a identidade que precisa ser redescoberta é de filha. Nossa. Né? Muito forte isso. É a sua filiação em Deus. Meu Deus. Né? Para depois você saber o que é que Deus quer que você seja. Primeiro você redescobrir que você é filha amada, né? Filha amada. Filha né? amada. Filha escolhida. Filha Glória a escolhida, Deus, né? Escolhido, Glória a Deus. viu? Escolhida. Para chegar ao processo do recomeço, né? Então, já tem esse trabalho, já tem 2 anos. Hoje, a gente se reúne todas as segundas de forma presencial e todas as quintas de forma online. Que daí, as viúvas que não moram aqui
Né? Já aconteceu de viúvas saberem lá em Orlando, a gente teve uma viúva lá que Nossa. participou do curso no semestre passado, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo. Muito bom. Sabe, foi se espalhando esse processo de um consolo perfeito da parte de Deus, Deus na é vida bênção. delas, né? Deus é E elas se tornaram amigas. A gente já tem viúvas que se casaram, não são mais viúvas, né? Ó, São que casadas bênção. agora, que recomeçaram, né? Tem algumas que estão namorando e outras esperando boato. Eu já tô há 23 anos já fazendo casamento. Olha só, que bênção. Já vai fazer bodas de prata. É outra coisa Que sobre esse bênção. livro. Deixa eu falar para você. Quando eu escrevi, Deus falou que ele ia para outros países. Aí eu falei, imagina, né? Olha O só. testemunho vai para outros países. Pois eu não tive a grata surpresa de receber uma, assim, logo que lançou o livro, uma pessoa do Canadá Olha que bênção. escreveu para mim, conseguiu, ligou na Na editora editora. para conseguir meu telefone, para ligar que ela tinha sido curado Amém. de altura, fobia, né? Quando é de altura, é o que mesmo? Fobia. Fobia, né? É. Fobia de E de ela, altura. e ela tinha isso aí. Aí ela ganhou um livro no aeroporto. E ela começou e Deus curou. Glória Amém. a Deus. Aí ligou para. Mas eu recebo tanto. Aí depois, né? Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu faço chá para mulheres, eu vou no. E dá o testemunho, Eu né? levo os livros estão lá espalhados Estão lá. para esses Estados Unidos. Glória a afora. Deus. É Deus cumprindo, né? Deus cumpriu literalmente. E o É Pedro, verdade. para mim, esses dias. E quando o primeiro que foi lançado, eu fiquei com ele, com a editora, tinha que ficar por 10 anos. É. E ele tinha falado para mim, eu vou lançar esse livro em inglês. Mas ficou por isso. E o Pedro não sonhou, esses dias, de que ele estava indo com o André Valadão para algum lugar. Diz que ele viu um outdoor, diz que ele gritou, para, minha avó, diz que o livro... Olha só. Olha aí, ó. falei, Então quem fala pra sabe? ele, traduz o livro Internacional. da sua avó. Traduz o livro, vamos soltar esse livro mais Que aí pro povo, né? bênção. Muito bom, Aí muito você vê bom. como que é, né? Então Que Deus, bênção. Deus falou, ele vai cumprir. Vai cumprir. Ele É cumpre, verdade. isso que é tremendo, É né? A gente tem verdade. que só crer. É verdade. Você crê, o resto E permitir que o processo de dor se torne depois cura na vida É de verdade. outros. outras É pessoas. verdade. Cura. É isso que é o consolo da gente É também, o né? consolo. É o Porque, consolo. né, outras pessoas, tantas pessoas agora ajudar por meio desse livro. Nossa, é Olha muito só, bênção, né? muito E através de um tremendo. projeto como esse também, E né, através do Viviane? projeto, então, assim, Maravilhoso. tem viúvas de 2021 que hoje elas me auxiliam. Então, Tá elas vendo? ministram o curso. Que bênção. olha que bênção. Muito É, porque é importante preciosas. você multiplicar É e verdade. gerar discípulos, Sim, né? Sim. E Vai hoje, gerando- Viviane, como que as pessoas te acham? Fala Então, aí pra nós. Nós temos, se quiser entrar em contato para saber Tá. mais do Ministério, vou falar o número aqui do Fala. telefone, né? E vocês gravam aí 99-208-4526. Esse é o número que você pode saber mais um pouquinho de como participar. As pessoas perguntam assim, tem que pagar alguma coisa? É. Como que é? Não tem que pagar, é gratuito. Que Então, bênção. assim, tudo aquilo Trabalho que lindo, Deus nos deu, né? A gente reparte, né? isso Melhor aí. dar do que É receber. É né? verdade. Então, eu vou falar de novo o número. Fala. 99-208-4526. Ah, que Ali bênção. você vai descobrir um pouquinho mais sobre como é. E além, pastora, do projeto das UDs, a gente tem dentro deles o projeto Gael. É um projeto não só para viúvas, mas enlutados, mães que perderam os filhos, né? Filhos que perderam os pais. Esse projeto, Gael, significa o que protege é protegido pelo Senhor. Nossa, que Olha que lindo. lindo. Que Então, é um lindo. projeto de atendimento psicológico mais acessível para um público que não consegue, às vezes, ter um acompanhamento para Entendi. entender um pouquinho esse processo de luto. Entendi. Tá? Então, é nesse mesmo contato, Nesse você mesmo sabe contato. isso, sobre o projeto Gael. E você Olha tem aí. rede social, Viviane? Tem, a Ruth tem, tá? Ruth tem? Então, o Instagram das Ruth é Ruth, Rede de Apoio, e o meu é Viviane Zaitum. Ok, muito bom. Daí você pode saber um pouquinho mais. Muito bom, muito bom. Bom, gente, o papo foi muito bom, né, Analine e Israel? Já deu tempo aí, nosso, né? Acho que já até passou, né? o Já até tempo. passou. Mas eu quero agradecer a vocês duas por ter aceitado, né, o convite. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram Amém. e serão abençoados através creio. Amém. desse podcast, através do seu testemunho, Tia Romilda, e através de você, Viviane, que tem sido realmente assim uma pessoa que tem abençoado a vida de muitas pessoas Glória a Deus. que tem passado esse momento, né? E eu creio que Deus tem te levantado e vai levantar outras pessoas através de você Amém. também, Amém. para que mais Amém. famílias, Concordamos. mais pessoas sejam Sim. abençoadas, sejam Amém. consoladas. Você falou que muitas coisas tão importantes
né, sobre essa questão da identidade, a pessoa descobrir, começa como? Redescobrindo a identidade dela, né? sim. Sobre a família chorar junto. Sim. Então, são coisas, né, que às vezes são tão simples, mas a gente não sabe como lidar, e você ter alguém que vai poder te instruir é tão precioso, porque isso te enriquece, né? É verdade. E nesse tempo eu ganhei muitas amigas de propósito. Olha que Né? bênção. Lá da videira mesmo, É. né? Eu tenho a Tati, a Simone, a isso. Edneida. Né? Verdade. Que são mulheres. A Tati chegou para abraçar junto comigo. É, a Tati é uma né? A bênção. Tati, assim, é uma bênção mesmo, tremendo na vida de todas elas. Ela né? é uma A bênção. Miriam, filha a mãe da pastora A Carol. mãe da pastora Carol. Que hoje, enquanto eu estou aqui, ela está lá ministrando o curso. Olha aí que Preciosas bênção, ó. Roots, Que né? bênção. Ela tá lá vestindo a camiseta, a gente já Ó. tem até uma camiseta, Linda, olha só, da rede de linda, apoio linda. Ruth, Linda camiseta, né? linda. Então, é o cuidado de Deus. Amém, amém. É a bondade dele Amém. sobre nós. Glória a Deus. Então, que Deus continue abençoando vocês. Recebemos. Amém. E continue usando vocês É assim, com verdade. tanta Amém. graça, com tanta Amém. bênção, Glória a né? Deus. E que muitos continuem sendo abençoados através de vocês, tá bom? Amém. E eu Amém. queria agradecer, né, todo mundo que ficou com a gente até esse momento. Eu espero que todos tenham sido abençoados. Amém. Compartilha, né? Pega Amém. esse aviãozinho aí, manda para os grupos do WhatsApp, né? Ali de discipulado. Eu tenho certeza que muitos serão realmente assim abençoados. Vai ficar durante a semana, né, Ana? Fica durante a semana o nosso podcast e depois vai para a nossa plataforma novamente. Então, se você ainda não está inscrito lá na nossa plataforma, se inscreva lá. Nós já temos muitos conteúdos que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? E a gente se encontra semana que vem, segunda-feira, tá bom? Às 20 horas. Ok. Deus abençoe vocês e até lá. Obrigada. Até lá.